Você já pensou em comprar um imóvel por 40 mil reais para vender por 120 mil? Uma das coisas que me atraiu muito é que existem muitas oportunidades em regiões mais afastadas. Como que você está enxergando esse mercado, né? Como que tem sido a parte da desocupação? Sim, às vezes, por exemplo, a pessoa é notificada, recebe as notificações e as intimações da Caixa, ela não faz o pagamento, o desdobramento é que o imóvel inevitavelmente vai a leilão. Nosso projeto é sempre em um plano de 12 meses, tudo entre 70 e 80 mil reais. Você já pensou em comprar um imóvel por 40 mil reais para vender por 120 mil? Um imóvel de leilão? Fica nesse vídeo que a gente vai trazer esse case hoje no nosso episódio do Realcast, o podcast da Real Academy, onde a gente vai trazer para você histórias reais de investidores imobiliários e empreendedores. E para você que é novo por aqui, não deixa de já deixar a sua inscrição aqui para participar aí do nosso canal e, obviamente, acompanhar os próximos vídeos aqui da Real Academy. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar aqui. Meu nome é Pedro Câmara, eu sou um dos sócios aqui da Real Academy, a maior escola para investidores imobiliários do Brasil. E hoje eu tenho a honra aqui de receber João Teodoro, que também é nosso membro aqui do Real Clube, um clube de negócios que a gente tem aqui na Real Academy. E o João vai trazer aqui bastante, né, sobre esses cases e a sua expertise no mercado de leilão. João, bem-vindo. Muito obrigado, Pedro, pela oportunidade. É um prazer estar aqui, prestigiar o seu trabalho, que é de ótima qualidade, muita relevância e que tenho certeza que vai agradar toda a audiência nossa aqui. E realmente minha atuação é exclusivamente no mercado de leilões. Na nossa assessoria hoje, nós fizemos mais de 150 arrematações e o modelo de negócio que você falou é muito real. Você pode arrematar casas populares, por exemplo, com valores, com descontos incríveis. 40 mil reais. 40 mil reais. Eu vou só dar um spoiler aqui pro pessoal, né? A gente vai chegar nesse tema daqui a pouquinho dessa casa, mas o que é uma casa de 40 mil reais? Porque muitas pessoas que estão acompanhando aqui o vídeo vão pensar, pô, mas não existe imóvel de 40 mil reais no Brasil em 2026. Você está correto. É uma oportunidade tão interessante que a gente só encontra nos leilões. Porque o que é o leilão, né, Pedro? Até entrando um pouquinho já no assunto, o leilão ele sempre parte de uma dívida. Pode ser um financiamento ou uma cobrança numa execução judicial que alguém está devendo para alguém. E nesse cenário, o imóvel ele é vendido com muito desconto para dar liquidez e pagar essa dívida que foi gerada. Esse caso que eu estou trazendo para você é uma dívida de financiamento da Caixa Econômica. Perfeito, né? Então, pessoal, quando a gente fala de comprar, arrematar um imóvel, né, por 40 mil reais, não significa que esse imóvel ele vale 40 mil reais, né? Não. O valor de mercado ele é muito maior. Mas, João, antes da gente começar a falar um pouco mais do mercado, do mundo de leilões, te apresenta aqui para o pessoal, fala um pouco da tua história, como que você chegou aí nesse nicho e nesse meio dos leilões. Sim, eu sou o João Carlos Teodoro, eu sou de Campinas, São Paulo, e eu vim do mercado de TI e há quase 4 anos eu mergulhei no mercado de leilões. Eu identifiquei que era um mercado muito virtuoso, muito rentável, que traz muita segurança e um trabalho com critério e diligência dá excelentes resultados. Espera aí, então, com tudo que está acontecendo no mundo, inteligência artificial, você decidiu abandonar a carreira em tecnologia para ir para o mercado de leilão. Me conta um pouco mais disso, porque essa história eu não sabia, tá, pessoal? A gente se conhece aqui, mas isso aqui é uma novidade. Fala um pouco mais dessa transição de carreira entre o TI e o mercado de leilões. Pois é, Pedro, pois é. O mercado de TI, a empresa até então, ela era muito lukrativa, operava muito bem, saudável, tudo mais. E eu comecei a estudar quais outras opções que o mercado dá, que traria rentabilidade, segurança, que é tudo que o investidor quer, não é, Pedro? É isso, rentabilidade e segurança. E eu identifiquei o mercado dos leilões. Qual que é o grande lance do leilão ali? É ganhar na compra. Então você compra uma casa, por exemplo, de 120 mil por 40 mil, a rentabilidade é muito alta.
tirando o fato de que você tem um ativo que só valoriza. Essa casa não vai valer 110 mil ano que vem, ela vai valer mais do que 120 mil. Ou seja, o bem ele ainda ganha valor. Então, quando eu enxerguei essa oportunidade no mercado, Pedro, eu entendi que eu deveria mergulhar de cabeça nisso. Então, hoje eu estabeleci a nossa assessoria e faço arrematações, fiz para mim e faço para clientes também, Pedro. Boa, então você decidiu aí fazer uma grande mudança de carreira, e hoje você está 100%, hoje não, né? Nos últimos 4 anos você está 100% dedicado no mundo de leilões. Corretíssimo, corretíssimo, Pedro. Eu mergulhei de cabeça. Começou arrematando para você e depois começou a arrematar para clientes? Isso, Foi isso? isso. Sabe uma coisa muito legal, Pedro? Que quem está nos ouvindo pode falar, poxa, mas eu não encontro casa nem de 120 mil reais, principalmente nos grandes centros, né? Uma das coisas que me atraiu muito é que existem muitas oportunidades em regiões mais afastadas. Região norte, nordeste, com descontos incríveis. É evidente, com um trabalho de diligência, critério, toda uma análise que tem que ser muito bem feita, mas dito isso, tem excelentes oportunidades. No nosso eixo aqui, São Paulo, por exemplo, realmente, mercado mais concorrido, com outros tickets. Mas quando você expande, é um mundo novo que se abre, Pedro. Boa, então você enxergou aí uma oportunidade de atuar no mercado de leilões, mas não olhando onde já tem muita gente olhando, por exemplo, né? Exato. São Paulo, Rio de Janeiro. Você sabe que a minha esposa é advogada, volta e meia a gente olha alguns leilões e às vezes o pessoal arremata por valores que não faz sentido. Até eu acho que ontem a gente estava vendo um leilão que o valor de avaliação estava na casa ali de uns 600 mil e foi arrematado por 500 mil, sendo que a pessoa ainda vai ter que pagar a comissão do leiloeiro, fazer todo o processo de desocupação. Ela não sabe como que tá o imóvel dentro, né? Dívidas, pode ir dar dívida. Pode ter dívida ali de condomínio, alguma coisa. Então, assim, na minha cabeça não faz sentido essa arrematação por 500 mil num imóvel que vale 600 mil, sendo que 500 mil não é o custo, tem mais custos ainda, né? Sim, tem uma cadeia ainda, sim. A sua leitura é correta. Quando a gente está em mercados ali muito concorridos, muito buscados e visados, como é a região nossa de São Paulo aqui, realmente você enfrenta muita concorrência e corriqueiramente a gente vê lances que as disputas quase que batem a preço de mercado e como negócio de revenda não vai funcionar, né? Exato. Então, talvez para a pessoa morar, mas isso. ainda assim eu acho que tipo a pessoa está tendo muito pouco desconto por todo o trabalho que ela vai ter e ela não, efetivamente, se é para morar, Isso. talvez a pessoa quer visitar um imóvel, né, saber ali, porque não vai ser uma revenda, né, é um imóvel que ela vai passar bastante tempo. Mas, João, pro pessoal que caiu de paraquedas aqui no nosso podcast, dá um resuminho aqui pra gente o que é o mercado de leilões. Sim. O mercado de leilão ele consiste quando alguém tem uma dívida, então esse imóvel ali ele é vendido, ele é usado para ser vendido a um desconto muito considerável, 40, 50, 60, 70% de desconto, para que o valor daquela venda pague a dívida. Então a gente vê muitos casos em problemas com financiamento, a pessoa não pagou o financiamento, que é o popularmente chamado que é o retomado, quando o banco retoma o imóvel, ou, por exemplo, um processo judicial, dívida trabalhista. Então, às vezes, o imóvel é levado a leilão, faz a venda com muito desconto, o juiz determina a venda, nesse caso trabalhista, por exemplo, com 50%, 60% de desconto para fazer o pagamento da dívida trabalhista. Ou, por exemplo, uma cobrança de condomínio, a pessoa não paga o condomínio, abre um processo judicial, o imóvel tem uma venda forçada com desconto para pagar o condomínio. O valor da venda paga o condomínio, por exemplo. Muitas pessoas têm medo do mercado de leilões justamente, eu vou comprar um imóvel problemático, ou vou comprar um imóvel que eu não vou conseguir depois ocupar porque eu não consigo tirar a pessoa. O que você responde para essas pessoas que têm esse tipo de medo? Sim, sim. É um ponto muito importante, porque realmente é preciso que seja feito um trabalho de diligência, uma análise jurídica, análise mercadológica e análise do perfil do ocupante. É aí que entra, por exemplo, o papel de uma assessoria, que é justamente o trabalho que eu trago. Eu faço toda essa análise prévia para a pessoa, para um potencial cliente, para o investidor, por exemplo. Então a gente vai ler processo para ver se não vai dívidas que vão recair sobre quem vai arrematar, faço uma análise do ocupante, eventualmente já até faço um contato com o ocupante.
Na partir da leitura do edital e processos, eu consigo determinar uma viabilidade financeira e entregar para o cliente, já ciente das dívidas que ele pode ou não assumir. Então, uma vez feito esse trabalho, Pedro, aí sim é uma arrematação consciente. Então, aquela oportunidade realmente se traduz em lucro no bolso do investidor. Sem esse trabalho, é realmente navegar às cegas. Aí você pode tomar susto, algo que parecia uma ótima oportunidade, vira um problema, vira prejuízo, entendeu? Eu vou dar um exemplo aqui do imóvel que eu e a Renata a gente viu uma vez em leilão, que era um imóvel assim novo, né? Então parecia nunca ocupado. Tava com um preço bem interessante e a gente ficou um pouco desconfiado, assim, mas por que esse imóvel novo, assim, tá com esse desconto e tal? E aí a Renata foi mais a fundo e descobriu que era uma cidade do interior de São Paulo e que tinha acontecido um problema ali no bairro, né? E o solo, ele estava com um problema que as casas estavam afundando. E eu acho que provavelmente a pessoa, enfim, de alguma forma, não sei se abandonou o imóvel, enfim, e de alguma forma ele acabou indo para leilão. Mas é algo que talvez uma pessoa não muito informada, ela apenas iria olhar ali o desconto, sem ir a fundo e entender o que estava acontecendo com aquele imóvel. Assim, tem algum um caso assim parecido que você já viu assim, olha, parecia muito bom, mas a gente descobriu isso e era uma roubada? Com certeza, Pedro. Um dos trabalhos que eu executo pré-arrematação é justamente uma diligência presencial no imóvel. Dá um exemplo prático. Eu faço bastante arrematação no Piauí, cidades do interior do Piauí. Eu tenho equipes, faço tudo à distância, que é um outro benefício, é outra comodidade que a gente entrega pro investidor. Você tem equipe lá no Piauí? Lá no Piauí. Tem equipe de reforma, diligência, corretores, tudo. Tanto é que eu entrego toda essa comodidade para o cliente. Não faz sentido eu chegar para você lá para você tocar uma reforma lá vai lá e contrata um pedreiro no Piauí morando, sei lá, no Rio de Janeiro. Isso perde muita atratividade do negócio, né, Pedro? E aí, numa dessas diligências que eu para um cliente, inclusive, a gente foi presencialmente à casa, ela estava desocupada, mas a gente identificou que tinha um problema no asfalto. O asfalto daquela rua ali, ele inviabilizava uma avaliação da Caixa, ou não pegava o laudo para poder financiar. Mas me explica um pouco, não tinha asfalto? O asfalto estava com problema? Por causa de chuvas, deteriorou demais ali. E aí a Caixa ia identificar que não era uma rua asfaltada. Exato, isso ia impossibilitar que o avaliador da Caixa aprovasse para fazer o financiamento. Porque para se fazer o financiamento, existe um conjunto de condições que tem que ser atendidas. A gente identificou, na foto estava muito bonita a casa, mas quando a gente foi presencialmente, a gente viu que por causa das chuvas e tudo mais, aquela parte do asfalto da rua toda ali foi muito comprometida. E ia inviabilizar uma aprovação da Caixa. Já pegamos casos, por exemplo, em que a estrutura da casa estava muito comprometida, teria que derrubar a casa e fazer novamente, ou o solo com problemas, desnivelado com a rua. Isso implica, dá problema em não avaliar, não aprovar o financiamento. E claro, né, quando a gente está trabalhando o mercado popular econômico de imóveis, não basta arrematar, a gente precisa revender depois, e essa pessoa que vai comprar, ela vai comprar com o financiamento, né? Então, eu arrematar um imóvel que depois eu não consigo vender para alguém e a pessoa não consegue financiar, a pessoa vai ter que comprar o imóvel à vista, mata a liquidez do negócio, né? Isso, tira totalmente a atratividade. Pedro, novamente sua leitura é correta, porque esse tipo de imóvel, qual que é em linhas gerais o modelo de negócio que a gente viabiliza para o cliente? É fazer uma compra com muitíssimo desconto no leilão, fazer uma reforma objetiva, bem direcionada. O que é uma reforma objetiva? Exato. Reforma objetiva é a pintura, parte elétrica, acertar fiação se for o caso, acertar, por exemplo, as partes do terreno, quintal da casa e colocar para venda. Esse é o trabalho. Trocar portas, tudo mais, bem objetiva. Boa. Então, nesse caso, é uma reforma que você vai mexer ali em elementos, né, estruturais, que obviamente são importantes, mas você não vai trocar ou botar um porcelanato, botar uma marcenaria, trocar o telhado, não é isso? Não é isso. É incrível isso que você trouxe, porque muitos dos clientes perguntam, João,
mas vamos fazer uma reforma, uma super reforma, digamos assim. Fazer um house flip, que nem a gente fala muito aqui na Real Academy. Exato, exato. Nesse tipo de imóvel ali, a gente tem que ser sempre escravo do perfil ideal de cliente. Então a gente tem que entender que para esse tipo de imóvel, se eu super reformar o imóvel, isso não vai virar valor de venda. Porque aquele público ali que vai fazer aquela compra não vai converter aquilo em preço de venda. Você não vai vender essa casinha por 140, 150, se você colocar um revestimento bem mais refinado ou um piso mais refinado, isso não se traduz. Então, a viabilidade mercadológica é muito importante por isso, porque eu vou trazer para você, por exemplo, uma reforma adequada para aquele tipo de imóvel, Pedro. Perfeito, porque por mais que a gente coloque ali um valor na reforma, você não vai encontrar um público que tenha renda para financiar Exato. aquele imóvel por aquele valor, né? E é muito louco, né? A gente não se dá conta de que para uma pessoa que tem uma renda mais baixa, um imóvel de 120, um imóvel de 140... Muda tudo. Muda a parcela que ela vai pagar e ela não consegue aprovar depois no banco, né? Você está corretíssimo. Novamente, na verdade, a gente tem que ser escravo desse perfil de cliente, principalmente nesse padrão. Qual que é a renda e qual que é o valor máximo de financiamento que a pessoa consegue pagar, né? Porque a gente precisa entender que quem vai comprar esse imóvel, Pedro, é uma pessoa que vai ganhar entre 1 e 2 salários mínimos. 1 e 2. 1 e 2 salários mínimos, que ele vai ser subsidiado pelo Minha Casa Minha Vida. Ele vai entrar dentro do programa, ele vai ter descontos lá na taxa de juros, parcelamento, etc, né? Tudo que é previsto pelo programa. Então a gente tem que entender que o objetivo dessa pessoa, que muitas vezes está saindo de uma comunidade, um lugar bem mais precarizado, para uma primeira moradia regular. Então o anseio dessa pessoa é elevar ali, é ter um padrão melhor de moradia. Exato, é ter ali a sua primeira casa própria. Isso. E obviamente que isso é mais importante do que se tem um porcelanato que é R$100 o metro quadrado no banheiro, né? Exato. Sabe uma coisa que a gente olha muito, que isso sim faz diferença? Preparar a cozinha e o banheiro. A gente coloca, por exemplo, uma pia ou um armarinho, a depender do imóvel, e no banheiro, box. Isso faz diferença. O box de vidro faz diferença. Esse sim aumenta ali o valor, na verdade a percepção de valor da pessoa. Isso dá mais liquidez para o imóvel, porque nesse padrão em específico, nesse caso, nessa faixa, Pedro, o que vai acontecer? Quem vai morar não vai ter condição ali de investir 4, 5 mil reais para colocar um armário, um box, acertar o banheiro. Então, se você entrega isso pronto, com um preço muito competitivo no mercado e com financiamento, vira um produto muito buscado. Se destaca. A pessoa vai comparar a tua casa com alguma outra casa. Agora, me tira uma dúvida, João. Como que você compete com um pequeno incorporador e construtor que está construindo ali, eu acho que é faixa 1, né? Provavelmente, isso, é um né? faixa 1, que está fazendo um faixa 1 e está vendendo uma casa nova no faixa 1 versus essa sua casa que eu imagino que muitas vezes pode ser uma arrematação de um imóvel que foi construído nos últimos 5 anos, 10 anos, não necessariamente é um imóvel antigo, né? Mas não é um imóvel que nunca foi usado, né? Como que você compete com esse cara? A ideia aqui, Pedro, é a gente ter condições de negociação muito especiais. Preço. Por exemplo, uma casa nova de 50, 60 metros quadrados vai sair, por exemplo, 140 mil reais, 150, 140, uma casa nova. A gente vende ela apenas com a porção financiada, 110, 115 mil reais, sem entrada para a pessoa. Um móvel usado. Então a gente concorre com o novo no preço, já tudo previsto na viabilidade. Então entre 110, 115 e 120 mil reais, que é a faixa que a gente trabalha, sem a pessoa da entrada, compete com o imóvel novo, mas ele é mais em conta. Perfeito. Em termos de metragem e estrutura é muito parecido. Muito próximo. A mesma base, ali a gente está falando, por exemplo, Pedro, de imóveis de 2 quartos, sala, banheiro, cozinha, entre 50 e 60 metros, casas populares. Perfeito, perfeito. E João, como a gente falou aqui antes, um dos principais medos, né, das pessoas no mercado de leilão é a parte da desocupação. Sim. Como que tem sido essas arrematações desses imóveis populares no Nordeste? São imóveis ocupados, desocupados?
Me fala um pouquinho mais aí da tua experiência nos últimos anos. Sim. Via de regra, Pedro, são imóveis ocupados, sim. Às vezes é um tal inquilino que tem um contrato de boca com um ex-mutuário lá. Enfim, tem N cenários. Alguém que está morando lá e foi ficando. Qual que é o trabalho que eu faço? Antes de arrematar, por isso que o trabalho de diligência faz toda a diferença. Mitiga os riscos do investidor. Então eu vou presencialmente até aquele imóvel, bato lá na porta, vejo quem está morando lá, quem está ocupando lá, abro contato com essa pessoa e antes de arrematar, eu já busco fazer um pré-acordo de desocupação com essa pessoa. Ah, interessante. Então você, na verdade, não espera você arrematar o imóvel para descobrir mais informações e entrar em contato com quem está ocupando, que pode ser o ex-proprietário ou não, né? Pode ser uma outra pessoa. Muitas vezes como é que é? Na maioria dos casos é o ex-proprietário ou não nesses imóveis? Na maioria, nesse padrão, na maioria não é. Às vezes, quando a pessoa para de pagar o financiamento, tem principalmente nessas regiões ali, né, norte, nordeste, mais humildes ali, o que acontece? Eles vendem algo que chama de ágio, que eles cobram um valor, 10, 20 mil reais e eles falam... Vendem a casa, tipo, ó, você tá assumindo, você compra uma casa sabendo que em algum momento você vai perder essa casa. Exato. Olha só. Então existe muito esse mercado ali nesse padrão e principalmente nessas regiões, Pedro. Então é muito comum quem está morando lá, pagou 20 mil reais, está morando na casa e sabe que em algum momento alguém vai bater na porta, né? Um vende para o outro, isso acontece também. Caramba, olha só, então, muitas não vezes, imaginava. Muitas vezes está falando com uma pessoa que em nada se relaciona com aquele processo da Caixa Econômica lá do financiamento lá atrás. E via de regra, quanto tempo tem demorado assim entre a pessoa parar de pagar e esse imóvel da Caixa ir para leilão nesses padrões aí? São 3 meses. Em 3 meses a Caixa, caso a pessoa não pague, existem alguns processos que a Caixa faz para retomar os pagamentos, regularizar a situação, mas dito que essa regularização não foi feita, depois de 3 meses o imóvel vai a leilão. Mas aí a pessoa, tô tentando entender esse negócio, né? A pessoa, ela vende por 10 mil reais sabendo que já tá indo para leilão o imóvel, mas muitas vezes demora, não é arrematado, tem todo um processo. Me fala um pouco mais. Sim, às vezes, por exemplo, a pessoa é notificada, recebe as notificações e as intimações da Caixa, ela não faz o pagamento, o desdobramento é que o imóvel inevitavelmente vai a leilão, às vezes o leilão ele não é arrematado, ele fica na prateleira da Caixa lá, pode ser 1 mês, 2, 6 meses, 1 ano, enquanto isso a pessoa vai morando lá, ou passa a casa para alguém, e por aí vai, né? Existem, ou às vezes já tive também casos que a pessoa aluga num contrato verbal lá, de boca a boca, fala que ela é a dona, aluga para outro e assim vai. E assim vai. Vai recebendo aluguel irregularmente lá, mas acontece. Aí, por isso que é importante esse trabalho de diligência. Eu entro nesse cenário, teço uma negociação, faço uma negociação com o ocupante, tudo dentro da viabilidade. Já está planilhado. Então, dentro desse cenário, já planejamos essa desocupação e aí sim passamos isso para o cliente, por exemplo. Boa. E uma vez que você entrou na casa, quanto tempo dura aí essa reforma de um imóvel popular de 40, 50 metros quadrados, arrematado, né? Quando você fala arrematado por 40 mil, é uma média? Tem menor e maior ou 40 mil é o mais barato que você já arrematou? Não, 40 mil é uma média. Eu já cheguei a um, entre aspas, absurdo de pagar 25 mil reais. 25 mil, mas no imóvel também de 40, 50 metros. Casa popular, mesma coisa. 25 mil reais, pessoal, um imóvel de 45 metros quadrados. Casa popular. Isso não dá nem o custo do terreno, talvez? Não dá. Eu costumo brincar até que se eu chamar um trator e derrubar tudo, o terreno vale mais que 25. Não tem como perder, é um negócio anti-perda. O terreno normalmente tem quantos metros quadrados? Entre 150 e 200, a depender lá do loteamento e tudo mais. Da região e loteamento. E obviamente, né, a gente está falando aqui de cidades pequenas, né, do Nordeste. Isso. Como que você avalia uma localização, né? Eu acho que essa é uma pergunta bem importante, porque, via de regra, quando a gente vai investir, né? Quando eu vou comprar um imóvel de locação, né? Para quem não me conhece,
talvez, né, saiba que eu sou um investidor também de imóvel de locação, né? Tenho lá a escola de imóveis. Sim. E a localização é um ponto principal, né? A premissa base para eu comprar um imóvel de locação, porque isso vai determinar a viabilidade e a demanda do Airbnb e da locação tradicional. Agora, quando a gente está falando de um imóvel de leilão com desconto, um imóvel popular, como que você avalia? Porque você não consegue muito escolher, né? Você, obviamente, vai receber ali, né, os imóveis que estão indo ao leilão, mas obviamente que nunca vão ser nos melhores bairros daquela cidade, né? Eu imagino pelo padrão, né, e valor do imóvel. Como que você faz essa diligência e essa avaliação dessa localização de um imóvel popular de 40 mil reais no Nordeste? Sim. Bom, para imóveis ali, as três coisas mais importantes é localização, localização e localização, né, Pedro? E dito isso, como que a gente trata? Porque realmente eu não vou lá até o Piauí, lá, por exemplo, para avaliar cada imóvel que eu faço análise lá na Caixa Econômica, por exemplo, né? Qual que é o grande lance, né? O grande salto ali que dá escala para o negócio e viabiliza enquanto investimento, enquanto negócio. Eu montei equipe em cada uma dessas cidades que eu atuo. Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Goiás, Mato Grosso do Sul, Ceará, enfim. Então, para cada uma das cidades que eu atuo, eu tenho um corretor que respira o faixa 1 e faixa 2 do Minha Casa Minha Vida. E esse cara me ajuda na esteira inteira. Ele vai me ajudar na hora da valoração, no momento inicial para me ajudar na precificação, que é o mais importante, até a ponta final na venda. Exato, porque não adianta a gente arrematar, tem que ter um corretor muito bom de Minha Casa Minha Vida para vender esse imóvel depois, né? É isso. Em muitos casos, Pedro, às vezes eu arremato já com o cliente aprovado que quer comprar comprar. Olha que interessante. Muitos casos. Pessoal, até falando um pouquinho mais aqui para vocês, né? O João, ele faz parte de um clube de negócios que a gente tem aqui na Real Academy. A Real Academy é uma empresa que a gente tem imersões presenciais sobre investimento no mercado imobiliário, leilão, house flipping, Airbnb, locação, vendas, construção. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para você que se interessou. A gente está gravando, né? O João, a gente está gravando aqui na sede da Real Academy aqui em São Paulo. Então são imersões realmente presenciais para você ter esse contato, que nem eu tô tendo aqui o João, você vai ter comigo, com outros professores. Inclusive também a gente vai ter um evento muito grande, né? Agora em junho, você que está assistindo esse podcast no mês de junho, vai ser um evento para mais de 350, 400 pessoas, 400 investidores do Brasil inteiro, com muitos palestrantes lá em Alphaville. João vai estar presente, eu tenho certeza, onde a gente vai trazer um conteúdo muito bacana. Eu deixo também aqui na descrição do vídeo e depois vocês vão conhecendo mais da Real Academy. Um dia vocês vão estar aqui também, ó, sendo entrevistado aqui, que nem o João, que faz parte do nosso clube de negócios. É um clube que a gente tem para realizar investimentos imobiliários, né, com os membros aqui da Real Academy. João, até falando sobre isso, né, a gente estava conversando antes. Você entrou no nosso clube tem mais ou menos alguns meses e já fez bastante negócio, né? Fala um pouquinho mais aqui. Sim, nós já fizemos várias arrematações aqui mesmo dentro do clube. Porque uma coisa que eu gosto muito e me atrai muito no ecossistema de vocês é que aqui tem um ambiente que fomenta negócio. E isso faz toda a diferença. São pessoas que querem executar negócios, que têm alto nível de consciência, estão cientes do que querem. E isso faz toda a diferença. E nesse contexto, sim, nós já fizemos quase 10... Estamos indo para a 10ª arrematação. 10 arrematações em 3 meses. 3 meses. Sim. Olha só que bacana. Dentro aqui do Clube de Negócios da Real Academy. E esse case que a gente trouxe aqui, né? Uma arrematação de 40 mil foi dentro do clube, né? Foi dentro do clube. Assim como várias outras também. Chegamos a fazer aqui dentro arrematações de 34 mil, 33. Olha só, né? Então, claro, pessoal, esse é o valor, né, de arrematação. Quanto que o investidor aqui do nosso clube, ele tem que dispor de capital para conseguir fazer essa arrematação, fazer a reforma, a desocupação, obviamente, né, ele vai pagando ali custos do imóvel até uma venda. Me fala um pouco mais qual que é esse ciclo, né? Em quanto tempo é esperado, né, essa arrematação, reforma e venda de um imóvel popular desse padrão lá no Nordeste? Sim, sim. Nosso projeto é sempre em um plano de 12 meses, um investimento
total, arrematação, assessoria, impostos, cartório, reforma, desocupação, ITBI, escritura, registro, emolumentos, tudo, entre 70 e 80 mil reais. Pera aí, João, 70 mil reais com todos os custos, inclusive também custo da assessoria, tudo. Sim, corretíssimo. Isso é o preço de um carro popular. Exatamente, e olhe lá. E olhe lá, dependendo do carro, não compra, né? Não compra, exatamente, olhe lá. Então, entre 70 e 80 mil, você vai ter um imóvel que é um ativo que só vai valorizar na sua mão e vai vendê-lo em até 12 meses e com rentabilidade no final de no mínimo 20% projetado líquido, pagando imposto de renda, ganho de capital, corretagem, tudo. Tudo. Então, a ideia, né, o investidor ele aporta ali os 70 mil e ele tem 20% em média, né, líquido em 12 meses. 12 meses. Então, ali muito interessante. Muito interessante. Ele vai colocar 70 mil e ter um retorno de 15, Pedro. É isso. Bem bacana, esse é o nosso bem negócio. bacana. João, como que você está enxergando esse mercado, né? Porque me parece ser algo realmente que não tem muitas pessoas olhando, né? O mercado popular, né? Fora desses grandes eixos urbanos. E como que você enxerga esse mercado para 2026? Eu enxergo ali o potencial enorme, principalmente ali nessas faixas iniciais do Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida, ele faz a roda do mercado imobiliário girar aqui no Brasil. Então, só para você ter uma ideia, tá, Pedro? Até o ano passado era até 350 mil reais o Minha Casa Minha Vida. No final do ano, o governo mudou para 500 mil. Agora, quase 2 meses atrás, 600 mil reais. E já está sendo ventilado, cogitado a possibilidade de ir para 900 mil reais o Minha Casa Minha Vida. 900 mil reais? Isso já está em conversa? Já está em conversa. 900 mil reais vai se enquadrar no Minha Casa Minha Vida. Mas vai ser uma faixa 5 ou vai ser o faixa 4 atualizado? Isso. A ideia é que vai ser expandido o limite de renda para essa faixa e, consequentemente, também o limite de valor, não é? Só para você ver a força que esse mercado tem, né? Então, provavelmente vai ser criada uma faixa 5, se isso acontecer, tudo mais. Mas provavelmente. Mas para você entender o poder desse mercado. E hoje... E o que vai acontecer? E hoje o que a gente vê? Quanto mais você estica o preço dos imóveis ali com as faixas do Minha Casa Minha Vida, o valor dos imóveis também acompanha. Pessoal, que vocês têm que entender, né, que quando o governo ele faz essa atualização de valor nas faixas do Minha Casa Minha Vida, ele faz porque o próprio mercado, né, a própria inflação, custo de construção, terreno, contratação, naturalmente já está elevando o valor dos imóveis, né? Então, se o governo não atualiza a faixa, chega algum momento que as pessoas não conseguem mais comprar imóvel porque elas não encontram mais imóvel, né? Talvez o João que comprou com muito desconto ainda vai conseguir encaixar, mas uma pessoa que está construindo não vai conseguir vender um imóvel mais naquela faixa, né? Então... Exato. E realmente estava muito defasado, né, essas faixas, né? Era um grande problema, né? Questionamento aí do mercado, mas certamente isso é muito bom, né? Para quem atua no mercado, porque se o Minha Casa Minha Vida vai para 900, esses teus imóveis eles também acabam subindo de valor, né? Exato. Os imóveis novos que estão sendo lançados vêm com preço novo, os usados também acompanham a variação e é mais patrimônio para quem comprou já com muito desconto, né? Boa, João. Em média, quantas arrematações você está fazendo aí por trimestre ou por mês? Enfim, dá alguns números aí pro pessoal. Por mês a gente está fazendo ali na faixa de umas 10 a 15 arrematações a nossa assessoria ali. Bacana. Então assim, é muito, muito interessante, porque é um mercado que tem muito fomento, entre 10 e 15 arrematações, a maioria nesse padrão de faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, com o cliente aportando entre 70 e 80 mil reais e colocando 20, 25% de lucro líquido no bolso. Esse aporte ele faz uma única vez ou ele vai fazendo à medida que vai pedindo o capital? À medida que o processo vai andando. De início ele vai precisar de uns 50, 60 mil reais, que são os custos iniciais, que é custas do pagamento lá do imóvel, do arremate, assessoria, algum valor leiloeiro ou algo nesse sentido. E os outros 20 e poucos mil reais, por exemplo, reforma, cartório, caía numa janela de 45, 60 dias. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários do YouTube da Real Academy, que depois qualquer coisa o João também responde. João, dá um conselho final aí para quem está querendo entrar nesse mercado de leilão e tá com medo, assim, como que você, né, que era um cara de TI, como que você fez para perder esse medo e
iniciar, né? Fazer essa mudança de carreira e de vida, né? Talvez eu diria, e iniciar no mercado de leilões. Sim, eu diria para quem está começando agora, buscar muito conhecimento e principalmente estar muito bem acompanhado. Não se deixe levar por somente pelo preço e descontos muito grandes. Não se deixe levar por isso, porque atrás de um desconto muito bom, pode ser que tenha alguma surpresa que um trabalho sem uma diligência não feita vai transformar aquilo num problema. Então busque conhecimento, busque estar bem acompanhado, muito bem assessorado, principalmente se forem as primeiras arrematações. Isso é muito importante, é o conhecimento. Boa, ó pessoal, vocês podem fazer as primeiras arrematações aqui dentro do clube. Com certeza. Já com o João. João, deixa tuas redes sociais aí pro pessoal que quer te acompanhar, que quer conhecer também um pouco mais aí do teu trabalho. Claro, com certeza. Pessoal, podem me buscar no Instagram, é @teodoro_leilões. Boa, pessoal. A gente vai chegando ao final aqui desse episódio. Queria agradecer o João. Vocês que ficaram com dúvidas, podem deixar aqui nos comentários. Lembrando, vocês que querem estar presente aqui na Real Academy, participando das imersões, participando dos nossos eventos voltados para investidores imobiliários. Aqui a gente, né, que nem esse podcast aqui com o João, a gente traz um conteúdo de mercado. São pessoas que de fato são investidores, são profissionais que estão atuando, dando aulas ao vivo, presenciais aqui no nosso espaço aqui da Real Academy. Eu deixo os links na descrição. João, muito obrigado por esse episódio. Eu fiquei com, assim, eu saio com vontade aqui de fazer uma arrematação dessas casas aqui. Espero que o pessoal também saia desse episódio, né, com essa vontade. Muito obrigado e a gente se encontra, pessoal, no próximo episódio aqui do Realcast. Muito obrigado, Pedro, pela oportunidade e não percam esse evento, não percam a oportunidade de estar presente no grupo também. É um excelente grupo, ambiente fantástico, maravilhoso.